para ele dizer, o Flávio tem razão quando diz assim que, poxa, vai fazer uma crítica ao governo e aí vai pegar 5 anos de cadeia só por uma crítica, e ele ainda avança nessa fala dele aí, que ele fala de um outro ponto que também foi vetado, que é a tal ação que criminaliza a conduta de policiais que agredirem manifestantes, né, em ações pacíficas. Coisa que também a polícia no Brasil não faz, né? No mundo dos bolsonaristas, a polícia não faz. E aí ele usa como exemplo. Vamos imaginar que alguém pacificamente entre aqui e depois comece a quebrar. A polícia não vai poder fazer nada, porque ela vai criar uma insegurança jurídica. Olha, e ele é formado em direito. Esse ser é formado em direito. Aí ele diz que, por causa dessa cláusula, a polícia vai ficar impedida de fazer alguma coisa porque os manifestantes entraram pacificamente, depois cometeram o ato violento. Mas a polícia tem o direito, na cabeça dele, de preventivamente impedir que eles entrem, porque já sabe que no futuro eles vão agredir. E aí ele usa também, claro, o MST. O MST faz uma manifestação, invade, ele usa esse termo, né? Invade uma propriedade e aí começa a depredação. Mas a polícia já sabe que o MST, quando vai invadir, não vai ser pacificamente e tal. Enfim, usa toda essa teoria para sustentar um argumento esdrúxulo desse, e que, no fundo, está atrás aí de tentar se proteger, de não pegar uma cana por ficar espalhando mentiras. Não é isso, Horta? Boa tarde. Tudo bom, Daiane? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo, um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul, meus conterrâneos. Tenho dito em vários lugares, né? Vai passar, força vai passar. O Flávio Bolsonaro tem razão numa coisa e não tem razão em todo o restante, né? E a gente sabe que esse é o grande problema. Nós temos dificuldade hoje, Daiane, hoje no nosso mundo, nós temos dificuldade de definir o que é fato e o que é opinião. Essa é uma questão que a filosofia da ciência e a epistemologia se debruçam há anos sobre isso, né? O que é fato e o que é opinião? Até onde vai uma, até onde vai a outra? Até onde vai o direito de eu falar as minhas opiniões e até onde vai o direito de eu ter os meus próprios fatos? Cada juiz do Brasil decide qual é esse limiar, porque na realidade quando você entra com uma ação, o juiz decide se o que você falou foi perjúrio ou não, se o que você falou foi ofensivo, se foi super ofensivo, a tal ponto de o judiciário brasileiro, por exemplo, dá gordas indenizações para malas de juízes que foram extraviadas e de indenizações ridículas para pessoas que ficaram a vida, às vezes, em situação de escravo, com trabalho escravo, né? Então, essa discussão sobre como dosar os direitos, as garantias constitucionais, isso não é uma questão simples de se fazer. Não ia ser resolvido nem pelo Bolsonaro numa entrevista, não ia ser resolvido nem por mim e por você conversando aqui, Daiane, mas a gente esperava que viesse resolvido por um parlamento que efetivamente estivesse interessado em resolver o problema, o que não é o caso. O Brasil realmente padece, como todo o restante do mundo, sobre essa questão da alteração sensível da realidade através do uso perverso da comunicação, mas nós não temos um padrão para definir o que significa isso. A depender do padrão, o Jornal Nacional vai entrar como fake news, a depender do padrão, as igrejas universais, por exemplo, estariam todas colocadas com isso, e toda vez que alguém dentro de uma igreja universal fosse tomado pelo demônio no seu corpo, aquelas coisas que nós vemos, aquilo ali seria passível, então, de ser punido pelas mesmas coisas que nós estamos tentando criar agora, uma alteração sensível da realidade fática através do uso perverso da linguagem. Mas como medir isso? É muito difícil. No Brasil, nós estamos sem esse viés, né? Sem esse parâmetro. E por que nós estamos sem esse parâmetro? Porque quando o presidente Lula conseguiu eleger Dilma Rousseff e Dilma se reelegeu, as elites desse país resolveram romper com todos os parâmetros, todos os consensos sociais, tudo que fosse possível e necessário destruir para que se fosse criminalizado o PT. Tanto que o governo do presidente Lula, que quando terminou era entendido como aquele que tinha tirado 30 milhões de pessoas da miséria, se tornou, depois da Lava Jato e das mentiras de Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato,
o governo mais corrupto do Brasil. Então, veja a alteração que foi feita. E aí, o Flávio Bolsonaro entra nesse processo, porque os liberais brasileiros acharam que iam fazer isso só um pouquinho, mas eles acabaram esgaçando demais essa abertura e os fascistas entraram aí e sambaram em cima disso. Não há ninguém no Brasil hoje que faça mais fake news, que altere significativamente mais a realidade do que os bolsonaros e os seus apoiadores. Então, quando ele diz, olha, quem define o que é fake news, ele está fazendo uma crítica correta. Não há no Brasil isso. E é muito perigoso que haja, Daiane, porque nós já vimos o que um juiz de primeiro grau pode fazer quando mal intencionado. Então é importante que a esquerda lembre disso agora. Né? Todas as armas que nós criarmos nesse momento vão se virar contra nós. É preciso ter um controle democrático, social da internet, e não necessariamente só jurídico. Nesse ponto, o Flávio tem razão. Em todo o resto, ele está defendendo a própria prática, porque ele e seus apoiadores se elegeram todos na base da mentira, na base da utilização da informação para chocar, para causar medo, para causar desespero, e é isso que eles não querem que seja punido. Eu tenho a impressão, Daiane, que o nosso Código Penal já tem artigos suficientes para punir esse tipo de conduta. Nós já sabemos o que é calúnia, nós sabemos o que é difamação, nós sabemos o que é perjúrio. Eu acho que o que nós precisamos atualizar no Código é, em realidade, a respeito do crime de terrorismo. Porque me parece que determinados tipos de mentira utilizado, por exemplo, contra as urnas eletrônicas, contra o governo como um todo, não necessariamente o governo Lula, mas contra o governo brasileiro, podem ser colocados como terrorismo. Por exemplo, aquela alteração que a Zambelli e o hacker fizeram no sistema jurídico brasileiro, aquilo é terrorismo. O objetivo daquilo ali nunca foi fazer parecer que o próprio juiz tinha expedido um mandado contra si, mas causar pânico na população de que esses sistemas podiam ser violados a tal ponto de que qualquer coisa pudesse acontecer. Então a gente tem que tratar um pouco as coisas com certo cuidado. É preciso sim atualizar, mas a gente tem que tomar um cuidado para que essa atualização não se vire contra nós mesmos. Porque lá atrás, Daiane, não sei se você lembra, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente, o PT disse muita coisa que ia acontecer, que a população ia empobrecer, que nós íamos ter dificuldade de manter a estrutura de Estado, que o Brasil ia ficar cada vez mais à deriva, e naquele momento, provavelmente, se essa lei existisse, o Fernando Henrique Cardoso poderia colocar todas essas afirmações como fake news. E hoje nós sabemos que elas foram verdade. Então a gente tem que tomar um certo cuidado nessa situação. É importante. Vou colocar aqui alguns comentários dos nossos internautas, pessoal. Primeiro, acho que foi, quem foi aqui? Luiz, acho que foi o Luiz. Ele me corrigiu aqui, mas é o Luiz Antônio. Ele fala assim: desculpe, Dai, mas MST faz ocupações. Eu concordo, e também sempre digo ocupações. Eu estava usando a frase que ele, o Flávio Bolsonaro, estava utilizando para fazer esse discurso aí, para defender o indefensável, né? Tem aqui a Simone Scalora, né? Ela diz aqui, quando seremos libertos desses bolsonaristas? Cansei deles, né? Isso também tem a mesma sensação, né? A Caroline diz aqui, quem deveria estar apavorada é a esquerda, porque quem vai definir o que é mentira é o judiciário, e o judiciário é 90% extrema-direita. O Horta falou um pouco disso, desse perfil, né, que tem esses juízes, e de fato tem um perfil muito direitoso, mas ainda do que é fato, do que não é, depende do estado, né? Tem estados que os juízes são mais à extrema-direita do que outros, pelo menos na minha visão. Não, você tem toda a razão, a composição dos juízes nesse momento faz toda a diferença nessa decisão. Pois é. O Viva a Vida, o perfil, ele diz aqui, miliciano pode opinar sobre vetos? Fez a ironia, não consigo deixar de não ler esse tipo de comentário. Também tem a Denise aqui, ela está falando, olá, um abraço de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, 13 graus lá, eu estava reclamando do frio aqui, acho que aqui deve estar uns 15, 16 aqui em São Paulo, ela está nos 13, a sensação térmica deve ser um pouco maior. O Carlos Latuf está lá em Porto Alegre, e está dizendo para mim, ele foi fazer algumas imagens ali na região central, que ele disse que já baixou bastante a água, porque as bombas lá vindas de outros estados começaram a funcionar lá em Porto Alegre, algumas das casas de bombas não estavam funcionando, a última vez que eu vi, só 11 não estavam funcionando, das 23.
mas a gente espera que a coisa avance com essas bombas que foram trazidas de outros estados e possa ali baixar a água. Horta, eu vou colocar aqui, hoje o presidente Lula participou de uma cerimônia do primeiro relatório sobre os resultados do indicador criança alfabetizada. Né? A apresentação aconteceu durante uma reunião do presidente com o ministro Camilo Santana, vários governadores, prefeitos lá no Palácio do Planalto. E durante esse evento, os governadores e o governo federal firmou ali um compromisso de até 2030 chegar a um patamar de 80% das crianças alfabetizadas, e isso porque em 2023 o número ficou em 56% das crianças. Vou colocar aqui na tela, primeira fala do ministro Camilo Santana falando sobre esses números, depois do presidente Lula, e aí eu queria ouvir aqui o Horta sobre essa questão que o próprio presidente falou, 80 parece pouco, e é mesmo, né? Ele mesmo admitiu que o número não é compatível com aquilo que deveria ser uma meta. Mas vamos ouvir o que o ministro falou primeiro. Pela primeira vez, nós temos uma avaliação feita sanitária, ou seja, por aluno, e feita também padronizada por todo o Brasil. E o resultado que nós estamos anunciando aqui hoje é que nós saltamos de 36% do SAEB de 2021 para 56% das crianças alfabetizadas ao final do segundo ano. Isso é importante comemorar, mas nós estamos muito longe, porque nós não queremos apenas metade das nossas crianças alfabetizadas na idade certa, queremos 100% das nossas crianças. Então, mas esse é um esforço já de cada estado e das redes. Lembrando que nós pioramos por conta da pandemia e agora voltamos para o status que nós estávamos mais ou menos antes da pandemia, que foi o último SAEB em 2019. Então, progredimos, porém ainda temos um longo caminho a percorrer e o engajamento dos governadores é essencial nesse processo. Aí vou colocar aqui agora essa fala do presidente Lula, que complementou um pouco do que disse o ministro Camilo Santana e estabeleceu ali também como meta um compromisso além desses 80%. Bora lá ouvir. O que vocês estão fazendo hoje aqui é mais do que um acordo federativo. O que vocês estão fazendo aqui é fazendo história, porque é importante que a gente note, dia 28 de maio de 2024, os governadores e os prefeitos desse país, junto com o governo federal... Tá difícil aqui. Não quer rodar, não. Bom, não quer rodar. Mas, enfim, foi isso que mais ou menos que o presidente Lula falou. O nosso internauta aqui, já o Rodrigo Gonzaga, diz que esse percentual é muito baixo. E, de fato, parece bastante baixo ainda, né, Horta? Mas é que a gente está falando de duas coisas diferentes, tá? O ministro está falando na chamada alfabetização em idade certa, que significa um conceito de dizer que as crianças têm que estar plenamente alfabetizadas até o segundo ano do colégio, né? Isso é uma discussão mais ou menos profunda nisso, porque há alguns pedagogos que acham que isso pode ser feito até o terceiro ano, e nós estamos tentando trazer para o segundo. Há vantagens e desvantagens de você alfabetizar a criança mais cedo, há uma dificuldade de você alcançar esse padrão em todos os lugares do Brasil, então nós não estamos tratando com o nível de analfabetismo no Brasil, não é isso. É o nível de crianças que estão alfabetizadas no segundo ano do ensino fundamental. Tá? Então é o que eles chamam de alfabetização em idade certa. Então cuidado para isso, porque senão fica parecendo, nós temos 50% das crianças analfabetas no Brasil. Não, nós temos 50% das crianças que chegaram até o segundo ano, um pouquinho mais, 53, 54, né? Que chegaram ao segundo ano já em condições de alfabetização. Esse é um dado, primeiro, é um dado bastante complicado de você obter, tá?
não se faz através de provas, há uma série de outros parâmetros para ser colocado ali, mas é uma das coisas que o ministro Camilo Santana chamou para si, a ideia da alfabetização na idade certa. Bom, quando ele começa a mencionar, ele diz que nós regredimos durante a pandemia, nós regredimos sim, muito durante a pandemia em todas as questões da escola, mas é assustador que nós estejamos levando 1 ano e meio para ter o diagnóstico disso, né? Porque isso tudo era para ter sido feito o ano passado, e esse ano nós já estamos trabalhando muito fortemente na questão da alfabetização, buscando fechar esses buracos, e a gente sabe que no ano passado, por exemplo, o próprio governo admitiu que não investiu no alfabetização, os planos, os projetos de alfabetização foram lá embaixo. O presidente Lula, por outro lado, toca num ponto muito importante, que foi um ponto que a presidenta Dilma lá atrás tinha feito isso. A educação brasileira, ela é descentralizada. O que significa isso? Que o governo federal não tem ação sobre o processo de alfabetização de forma direta. A primeira escola, ou as primeiras fases escolares, elas ficam do município e do estado. O governo federal, ele entra processo apenas lateralmente. Se ele quiser oferecer uma escola ou outra, ele pode, mas não é necessário. Quem tem que cumprir essas primeiras etapas são os municípios e o Estado. E aí é que é o grande problema. Como você tem um sistema descentralizado nesse ponto, ele tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que os processos de alfabetização vão estar sempre ligados à cultura, à escolaridade, à sociedade dos locais onde eles estão colocados, porque não há uma força de cima para baixo, de fora para dentro, que force as pessoas a assumirem, né, os professores a assumirem determinadas cartilhas ou determinadas formas de dar aula. Então, os estados, os territórios têm mais autonomia nesse sentido. A parte ruim disso é que se você tem maus gestores nesse processo, você acaba tendo determinados estados e municípios em que essa situação fica muito lá atrás. A presidenta Dilma tinha pensado em federalizar a educação. Aliás, o plano da presidenta Dilma, quando se elegeu no segundo mandato, era federalizar a educação e federalizar a segurança, que são os dois questionamentos que nós fazemos hoje. É óbvio que os prefeitos e os governadores não aceitaram essa federalização, porque para eles é muito bom que alguém se responsabilize com isso, mas eles não querem perder os impostos que eles recebem para cuidar dessas coisas, né? Então, se vamos federalizar a educação, a União vai ficar com os impostos que eram dados ali para essa situação. E isso significa menos dinheiro, e aí prefeitos e governadores não aceitam. Então, o presidente Lula bota o dedo nessa ferida, dizendo, olha, o que nós estamos fazendo aqui é um pacto interfederativo que tem uma característica histórica no Brasil, porque há muito tempo se tenta resolver essa questão. Os neoliberais, por exemplo, acham que a solução tem que ser sempre colocar empresas de fora fazendo tanto a alfabetização quanto, efetivamente, as provas para medir esse tipo de situação. E talvez o presidente Lula encontre um outro caminho a respeito disso. Eu, particularmente, tenho certas dúvidas de que a gente vai avançar nesse sentido. Primeiro, porque acho que o MEC não está com as expectativas corretas em relação a isso. Está trabalhando muito centralizado e muito pouco com os municípios e com as cidades. E com os estados, aliás. E segundo, porque eu vejo ainda uma certa resistência dos territórios de aceitar essa ajuda e perceber isso como uma certa ingerência. Demos um passo, mas isso não significa que a gente vai resolver o problema. Horta, você citou essa questão da gestão do Camilo, né? Aqui, vira e mexe, a gente tem reclamações dos nossos internautas, o pessoal mais ligado à educação, faz muitas críticas à condução do Ministério da Educação por parte do Camilo. O que você acha que está faltando e o que tem sido, o que você destacaria como pontos positivos dessa gestão, hein? Eu acho que, começando pelos pontos positivos, só não sendo uma gestão bolsonarista já é um ponto positivo. Só o MEC não estando mais à disposição de pastores para trocar indicações por barras de ouro, como a gente via, já é uma situação positiva, mas não é o suficiente. O MEC do Camilo Santana não é um MEC nosso de esquerda, um MEC que trabalha uma educação inclusiva, que trabalha uma educação sob o ponto de vista universalista, que trabalha uma educação sob o ponto de vista democrático. É um MEC hoje que está povoado pelos técnicos, chamados assim de técnicos da Fundação Lehman. Na imensa maioria das vezes são pessoas que têm pouco ou quase nenhum conhecimento real do que está falando, muitos com apenas títulos de mestre e doutor em determinadas coisas, mas sem conhecimento dos problemas dentro dos territórios, e está fazendo uma gestão de cima para baixo. Então, muita gente está questionando isso, está levando muito tempo para atingir determinados tipos de problemas. Por exemplo, nós não temos nenhum programa ainda do MEC para tentar
tentar melhorar os níveis de ensino que já tinham piorados na pandemia. Nós tivemos, ano passado, o MEC devolvendo verbas, num país onde a educação tem que ser prioritária, o MEC devolver verbas é quase um crime administrativo. Nós temos, basicamente, os processos de tomada de decisão do MEC sendo tremendamente centralizados em figuras tecnocráticas que não são do nosso campo, que não trabalham as nossas especificidades e que efetivamente esqueceram uma coisa importante, e aí sim eu acho que é onde o MEC mais falha. A educação do MEC, a educação do Camilo Santana, parece ser uma educação sem professor, Daiane. É interessantíssimo. Eles sempre falam numa educação em que os professores quase aparecem como parte lateralizada. É sempre o sistema, os conteúdos, as recompensas, os alunos e os professores ficam à míngua. Não há no governo Luiz Inácio Lula da Silva um fortalecimento da figura social do professor, uma campanha de revigoração dessa perspectiva. Nós fomos muito atacados nos últimos anos, nos últimos 10 anos, e até agora ninguém olhou para esse tipo de situação. E enquanto nós não colocarmos o professor na centralidade do processo de educação, nós vamos estar sempre acreditando que a educação pode funcionar sem o professor. Talvez com inteligência artificial, quem sabe? Talvez com programas de computador, e é isso que a gente tem muito medo. Estamos caminhando por um caminho um tanto quanto equivocado nessa questão por conta do MEC. Tem aqui alguns comentários dos nossos internautas nessa toada aí do que você nos traz, né? A Rosângela, ela diz aqui, o Camilo tem que olhar para o ensino, né, nos estados. Governadores fazem o que querem, né? Precisamos de ajuda do governo federal. Aí teve alguns comentários também na direção de federalizar o ensino. Isso tudo também está dentro dessa pauta. Eu aproveito esse gancho para falar dessa aprovação feita pelo Tarcísio das escolas aí cívico-militares, né? Ele fez um movimento na Assembleia Legislativa, conseguiu essa aprovação, inclusive daqui a pouco a gente vai conversar com o deputado Paulo Fiorilo para falar um pouco também sobre esse assunto, e pelo jeito já quer implantar e vai adiante nessa direção. Essas escolas cívico-militares, por parte do governo federal, já tinha tido a sua descontinuidade. A proposta, por exemplo, no governo do Ronaldo Caiado, lá no Mato Grosso, avançou, implantou. No caso do Paraná também. Então você tem cada estado estabelece uma política, e isso também acaba criando essas distorções todas. Como é que você vê essa situação também? Esta é uma enorme falha do MEC. Vamos lá, nós temos 3 modelos de escola hoje rivalizando no Brasil. Nós temos essa escola neoliberal voltada para o mercado, onde os saberes são picoteados e nós temos um processo de pasteurização do ensino, cujo objetivo é entregar as nossas crianças única e exclusivamente em condição de servir de mão de obra. Não é essa a educação que nós de esquerda sempre lutamos. Por outro lado, nós temos esse projeto de educação que é capitaneado pelas escolas cívicos militares, que são fábricas de construção de fascistas. Eu fui aluno de colégio militar e depois dei aula em colégio militar, então eu sei exatamente como é que funciona isso, e a causa dos bons resultados do colégio militar não está no seu método, mas na quantidade de dinheiro investido por aluno lá dentro. Para quem não sabe, professores de escola militar ganham como professores de universidade. E eu estou só falando do valor do professor, eu não estou falando nem da quantidade de investimento que tem na escola. As escolas cívico-militares são arremedos horrorosos de uma ideologização que eles colocam na cabeça de que o militar resolve alguma coisa. O que nós estamos vendo são professores e crianças apanhando a todo momento, policiais que não são treinados e não têm que estar dentro de uma escola recebendo salários maiores do que os professores para estarem lá. Mas é um outro modelo de escola, é uma fábrica de fascistas que eles estão querendo colocar. Por que eu acho que isso é uma falha do MEC? Primeiro, porque o MEC não criou um modelo, ou não recolocou o modelo de esquerda de escola, uma escola integrada, uma escola universalista, uma escola democrática nessa situação. E segundo, porque o MEC não questionou esse modelo de escolas cívico-militares no STF. Já era para o MEC ter entrado numa ação, proibido isso em todo o território nacional, porque isso até inconstitucional é. E se nós continuarmos com esse MEC que se acomoda diante dos interesses dessa oposição, por medo político aqui e acolá, quando eles consolidarem esse sistema, eles terão condições de produzir fascistas no Brasil pelos próximos 20 e 30 anos. E eu não sei, Daiane, se quando o presidente Lula não estiver mais em condições de fazer toda essa diferença eleitoral que ele faz,
se nós vamos ter condições de combater uma relação estruturada na educação que forma pessoas com mentalidade conservadora, que forma pessoas para obedecer e não para criticar, que forma pessoas para se tornarem, em grande medida, machistas, racistas, agressivas e acreditar que o indivíduo é a grande solução para o mundo, mesmo que esse mundo esteja mostrando que isso não é verdade. Tenho muito medo de que o Camilo Santana não esteja só fazendo uma má gestão no MEC, mas esteja, em grande medida, lavando as mãos para um problema que vai nos atingir daqui a 20 anos. Agora, eu vou trazer aqui uma pesquisa que foi publicada hoje aqui, ó. Cresce o número de jovens que não estudam, não trabalham e nem procuram emprego, diz governo. O Brasil tem 5,4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nesta situação, segundo o levantamento aqui do Ministério do Trabalho. Deste grupo, cerca de 60% são mulheres e a maioria com filhos pequenos. Talvez seja por isso, né, essa dificuldade de arrumar emprego, vai procurar, tem filho, aí não consegue, apesar de ser jovem, a falta de experiência contribui para isso, enfim, vai criando toda uma situação mais complicada, mas muita gente falava do jovem nem, agora é o jovem nem também, porque não estudam, não trabalham e também não estão nem procurando emprego. Como é que você vê isso do ponto de vista da perspectiva da juventude e o papel das políticas públicas, né? Porque a educação é uma parte, né, das perspectivas que você cria para a juventude, né, Horta? Nós temos vários indicativos, aliás, várias causas para essa situação que a gente está vendo, né? A primeira é que a economia brasileira está com uma baixa adesão, especialmente na captação de mão de obra um pouco mais qualificada, né? Nós não estamos conseguindo fazer essas pessoas entrarem no mercado de trabalho. Isso por quê? Porque não temos desenvolvimento de novas tecnologias, não temos empregos nessas novas tecnologias. Então, isso faz com que o nosso jovem fique um pouco deslocado. Tentou-se, durante muito tempo no Brasil, criar um sistema de educação que levasse para os ensinos técnicos e tecnológicos, mas nós temos muita resistência no Brasil das organizações de classe a dar espaço para técnicos. Por exemplo, engenheiros e arquitetos não gostam de técnicos em edificação, por exemplo, né? Engenheiros elétrico-eletrônicos não gostam de técnicos em eletrônica, porque, de alguma maneira, há uma rivalidade econômica ali, nós não conseguimos resolver isso, e quanto mais nós tivermos uma economia com juro real de quase 8%, fica muito difícil de você continuar abrindo empregos suficientes para absorver essa mão de obra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você destacou muito claramente aí o machismo que a gente vive na sociedade. A mulher, especialmente a menina, que acaba engravidando nesse processo todo, recebe da família a pecha, então, de que ela é culpada, e a partir dessa culpabilização social e psicológica que se faz, nós temos a mulher sendo colocada um pouco mais ainda de lado nesse mercado de trabalho, e isso precisava ser visto, mas é fruto de um processo de, vamos dizer assim, 6, 7 anos de um machismo encroado que apareceu, ou melhor, reapareceu no Brasil a partir do governo Bolsonaro. Esse é um segundo desses problemas. E o terceiro, obviamente, é a transformação digital. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje, Daiane, em que a produção de valor não é mais necessariamente só na fábrica, não é mais necessariamente só no escritório. Nós temos hoje sociedades que já conseguem produzir valor em outros espaços a partir do domínio de determinadas tecnologias, mas esses setores ainda não são pujantes no Brasil. Então você tem jovens que estão inseridos nesse processo tecnológico, são o que eu chamo de nativos digitais, né? São jovens que já nascem nesse mundo, mas no Brasil esse mundo não lhes oferece condições de efetivamente seguirem adiante. Então há uma certa prostração, um certo desarranjo entre a forma como esses jovens pensam, organizam o seu mundo e a forma como a economia brasileira recebe essas figuras, né? E por conta disso nós temos esse problema que precisa ser endereçado pelo governo, sim, com uma política mais direcionada para a geração de empregos em novas tecnologias, com projetos de captação de jovens e talvez até repensando a nossa própria ideia de ensino, porque o novo ensino médio certamente é um dos responsáveis pelo que está acontecendo. Nem prepara o nosso aluno efetivamente para as questões de mercado e emprego e nem dá a ele condições efetivas de entender e estudar as novas tecnologias. Fica, na realidade, num nem, e aí isso acaba aparecendo na sociedade e o jovem acaba se culpando por uma coisa que, no meu entendimento, é estrutural. Exatamente.
Horta, para a gente fechar aqui, queria te ouvir também sobre a questão da Palestina, né? De manhã a gente conversou rapidamente com o Breno Altman sobre essa reação, né, dos chefes de Estado, a reação do próprio governo de Israel, Netanyahu, dizendo que foi um erro, a agressão brutal contra o povo palestino, covarde, né? E agora, à tarde, a manchete do nosso site, até pouco tempo, deixa eu confirmar que ainda está, trata justamente sobre essa questão da Palestina e de uma informação que também a gente vai compreendendo o nível, né, das questões. Está aqui, ó, Mossad espionou e ameaçou membros do Tribunal Penal Internacional, esse tribunal que condenou, né, a agressão, estabeleceu ali que o Estado de Israel não deveria continuar as agressões, os bombardeios contra Rafah e também suspender as ações terrestres, né? Mas, segundo aqui informação publicada aqui no nosso site, Mossad espionou e ameaçou os membros do Tribunal Penal Internacional por investigação contra o massacre de palestinos por Israel. Como é que você está vendo esse quadro na Palestina e do ponto de vista geopolítico também? A luta do Netanyahu e, obviamente, do governo israelense hoje não é contra o Hamas, a luta é contra o Ocidente civilizado. Eles estão utilizando todas as armas, todos os seus sistemas de informação, de ameaça, para acabar com o Ocidente civilizado, aquele grupo de leis e regras que nós achamos que tínhamos tornado consenso a partir da experiência do nazismo e da Segunda Guerra, experiência em que os judeus foram, em grande medida, o ponto de reflexão para que nós pudéssemos entender o que significa direitos humanos, o que significa proteger efetivamente toda e qualquer pessoa, indiferente à sua religião, à sua raça, sua opção sexual. Israel hoje é o principal destruidor disso tudo. E o Netanyahu luta contra o Ocidente e nós estamos vendo isso acontecer. Não é uma questão de crueldade o que ele fez na Palestina, é um crime de guerra. Estão agora jogando bombas incendiárias sobre mulheres e crianças. Netanyahu sabe que internamente ele tem um apoio tremendamente frágil e cada vez mais a população de Israel, o grupo de judeus que existe sim no mundo inteiro, que são defensores desses padrões civilizacionais e que não aceitam o que está sendo feito com a Palestina, começa a crescer e tomar as ruas, especialmente em Tel Aviv. Na semana passada nós tivemos, inclusive, embates entre essas pessoas e a própria polícia. O Netanyahu sabe que ele não tem muito futuro, a não ser que ele consiga transformar a cara do Estado de Israel. E para fazer isso, ele tenta utilizar essa premissa do Estado mítico israelense, o Estado judeu, sem a presença de populações árabes ou muçulmanas na região. E ele, obviamente, a partir daí tem o plano de dizimar as populações palestinas. E enquanto o sistema internacional ficar jogando simplesmente ordens e mandados e ameaços no ar, Netanyahu já falou que vai dobrar a aposta sempre, está continuando matando crianças e mulheres. Só uma saída para isso. Ou os Estados Unidos se dão conta de que não há condições de continuar sustentando esse tipo de atitude de Israel e fazem parte de uma coalizão internacional que tome as regiões palestinas para a defesa internacional, e isso significa até ter que enfrentar militarmente o Estado de Israel, ou o povo de Israel vai ter que tirar Benjamin Netanyahu do poder, e a grande questão é, se tirar ele do poder, quem assume? Será alguém mais moderado ou alguém ainda mais agressivo? No final das contas, Daiane, o que a gente vê, o que a gente continua vendo, são os corpos de crianças e de mulheres palestinas empilhados, pais e as crianças que sobram, que sobrevivem, chorando as mortes dos seus entes queridos, e isso significa que o Hamas, que Israel está tão interessado em destruir, vai ter provavelmente mais 20 ou 30 anos de mão de obra por conta dessas crianças que vão sobrevivendo, porque todos somos humanos, Daiane. Você pode querer que uma criança que teve seus pais, seus irmãos dizimados por bombardeios genocidas de Israel, de repente cresçam como crianças civilizadas, adoradoras dos direitos humanos e respeitadoras da diversidade. Elas surgem do ódio, elas nascem no ódio e elas vão propagar esse ódio. E esse moto contínuo entre o Hamas e o Netanyahu é o que continua esse processo de guerra. Só quando o Biden entender que ele não tem como continuar com isso é que talvez nós tenhamos uma chance. Infelizmente, não vejo isso no cenário muito próximo, não. Infelizmente mesmo. Fernando Horta, muito obrigada aqui pela sua participação. Domingo, 19 horas.
aqui na TV 247, o Horta da Verdade. No último domingo você tratou também sobre educação, então, para quem não conferiu, vale assistir, né? Uma entrevista muito boa, né? Isso, educação no Rio Grande do Sul, o que estava sendo feito ou não está sendo feito no Rio Grande do Sul para se retomar as aulas. Aliás, ontem algumas escolas de Canoas mandaram retomar as aulas de forma meio imediata e apenas 3, 4 crianças apareceram em cada sala de aula, mostrando que não estão preparados para fazer o que estão fazendo. Acho que nesse final de semana, Daiane, a gente vai falar sobre escolas cívico-militares. Eu quero trazer 2 ou 3 professores que conhecem muito a fundo isso para a gente entender como é que funcionam essas questões e saber de que lado se posicionar. Exato, é bom esclarecer sobre o que é de fato, porque há uma base que eles vão tentar fundamentar muito, que é com a base evangélica, né, que atua bastante Exato. nesse período. Vamos assistir. Obrigada, Horta, boa semana. Obrigado, Dai, um beijo, um abraço. Outro, tchau, tchau.